Fala galera, bom dia a todos, um grande abraço, um ótimo domingo. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, né? O Bahia venceu, enfim, depois de 7 rodadas. O Bahia volta a vencer no Campeonato Brasileiro no momento decisivo, onde o Bahia precisava ganhar o jogo, os 3 pontos, ali acossado pelo Corinthians, que estava perdendo também o jogo ontem por 2-0 do Criciúma e virou a partida, né? E o Bahia também perdendo o jogo para o Cuiabá e terminou virando o jogo para 2-1. Como resultado ótimo, né, minha gente? Porque o Bahia continua na luta, na briga, em busca aí dessa pré-Libertadores. Tem o jogo do Cruzeiro hoje, o Cruzeiro pode ultrapassar o Bahia. Não é fácil para o Cruzeiro, mas pode ultrapassar o Bahia. O Bahia ficou 2 pontos à frente do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer hoje, fica 1 ponto à frente do Bahia, como estava na rodada passada. Mas, como resultado ontem, foi muito bom para o Bahia, porque o Bahia agora está ali na 7ª posição e brigando. Vocês já sabem que o Botafogo foi campeão da Libertadores, então abre-se mais uma possibilidade para a Libertadores. Então são 8 times, não 7, agora para a disputa do ano que vem de Libertadores da América. Mas a nível de rendimento dentro de campo, uma lástima ao time do Bahia. Bahia ontem, gente, que coisa horrorosa. O Bahia passou um sufoco que há muito tempo a gente não vê, até tipo 16 minutos do primeiro tempo, 17 minutos do primeiro tempo. O time do Bahia incapaz dentro de campo, tentando sair jogando, o Adriel tentando com o Gabriel Xavier, tentando com o Canu, com os laterais, e o Bahia não conseguia sair de maneira nenhuma. Até o próprio Caio Alexandre terminou recuando um pouco, entrando na área para tentar uma saída de bola melhor, ledo engano, e o Bahia não conseguiu. O time do Cuiabá, nesses 16, 17 minutos que eu falei aqui, poderia ter metido ali uns 3 ou 4 gols no Bahia. Teve 5 finalizações, o time do Cuiabá, nesses primeiros minutos, até fazer o gol, né? Até fazer o gol. Bahia que deu um vacilo ontem, por incrível que pareça, o Gabriel Xavier, que caiu, claro, o futebol dele também caiu, junto com todo o time, o próprio Everton Ribeiro, que era bastante elogiado, que era aquele jogador que fazia ainda a diferença. Caiu muito o rendimento do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro está errando passes curtos, né? O Everton, que nem passe longo ele errava, agora está errando passe curto. Então o que é que está vendo? Gabriel Xavier, na hora do lance do gol, vai numa lentidão para cima do atacante, né, da equipe do Cuiabá, do Pita. Que incrível isso, Gabriel Xavier, que estava cotado para ser o melhor zagueiro central a nível de scout, né? De roubadas de bola, essa coisa toda que se coloca no scout. Ele estava na bola de prata como zagueiro central e vem jogando nada nos últimos jogos. Ontem foi terrível o Gabriel Xavier, não ganhou praticamente nenhuma jogada dentro da partida. O meio de campo do Bahia sem nenhum tipo de criatividade, de construção. E Rogério Ceni, mais uma vez, na teimosia, colocou o meio de campo com Jean Lucas, colocou o meio de campo com Cauli. Pô, será que Tassiano é pior do que esses 2 jogadores? Será, minha gente? Não é possível uma coisa dessa. Então você vê o Jean Lucas sem conseguir render um grande futebol, né? Se você vê o Cauli, né? Cauli pega a bola, aí a bola chega nele, vai naquele desespero de girar para um lado e para o outro, não resolve nada, não tem utilidade. E o técnico Rogério insiste. A marcação do Bahia é muito frouxa, o Bahia marca com o olho. Se não for o sistema que estiver compactado, o Bahia não consegue tomar a bola do adversário. O Bahia tem que ficar torcendo para o adversário errar, porque quando o Bahia está compactado e coloca 5 homens ali na marcação à frente dos 4 zagueiros, o Bahia consegue tomar a bola pelo sistema, porque o adversário vai errar, porque está muito congestionado ali. Mas se depender de individual, de um jogador do Bahia tomar a bola do adversário, isso não vai acontecer. E sabe o que mais preocupa, torcedor? É que perguntado na entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Rogério Ceni, quando perguntado sobre Acevedo, ele disse que Acevedo ainda não está bem fisicamente. Poxa, só para Rogério, porque todo mundo está vendo que quando Acevedo entra, é o único jogador que vai para o combate ao adversário, é o único jogador que vai no mano a mano, no corpo a corpo com o adversário, seja bola no chão, seja bola pelo alto, é o Acevedo que vai na marcação. Será que não dá para perceber que pode colocar o Tassiano para fazer o segundo volante? Tassiano, quando entrou ontem, deu uma estabilidade melhor ao meio de campo do Bahia junto com Acevedo. Então, tá claro, Rogério Ceni, para da sua convicção que já está quebrada. Não dá, tá todo mundo vendo. Entra com Acevedo e com Tassiano ali.
Eu vi que você falou, mas com o Caio Alexandre a construção, mas nós não vimos a construção. O Caio Alexandre já foi muito elogiado por todos nós da imprensa, pelo torcedor do Bahia, mas hoje o Caio Alexandre não está construindo nada. Talvez não seja nem culpa total dele, pode ser culpa do sistema, né? Do seu sistema tático, dos outros jogadores que também não estão rendendo, não estão se posicionando, não existe uma inversão de posicionamento, os laterais estão inseguros. Mas o que acontece é que ele não está construindo, como você falou. Então o Bahia tem sofrido muito a nível de construção. Se o Bahia não tivesse hoje, né, o Ademir, depois do segundo tempo que o Biel entrou também, esses jogadores como válvula de escape, o Bahia estaria perdido. Veja a importância hoje desses dois jogadores. E por que você não entrou com o Biel mais uma vez? Estávamos todos imaginando que no jogo contra o Cuiabá, por ser um time já rebaixado, um time onde o Bahia poderia propor o jogo, onde o Bahia poderia jogar o Cuiabá para trás, você entrasse na direita com o Ademir e na esquerda com o Biel. Colocasse o Acevedo para ser uma força na cabeça de área, e você não fez isso. Então, está na hora de alguém chegar em Rogério Ceni e abrir o olho dele. Rogério, sua convicção está errada. Rogério, o que você está fazendo está errado. Gente, eu vi essa semana, se eu não me engano, foi na sexta-feira, acho que foi na sexta, o Bahia manda, né, alguns vídeos. Aí passou um vídeo de trabalho de finalização do Bahia, Rogério Ceni cruzando a bola para os jogadores. Isso é um absurdo. No mundo de hoje, poxa, você vai deixar de trabalhar tecnicamente o seu atacante, por exemplo, um Ademir, né, um Biel, um lateral, um Gilberto, o Ares, para cruzar a bola para a área, para o treinador ficar cruzando. E outra, os atacantes, quando a bola ia ser cruzada, eles ficavam olhando para o gol que ele ia fazer, o gol, né, a meta. Não, ele tem que olhar para quem está cruzando a bola. Que gira é o tronco do jogador para cabecear, o tronco que gira, e não o corpo do atleta. Isso é básico, se aprende na divisão de base. Então tem algo errado no Bahia. Não é possível que o Bahia entra jogo, sai jogo, o Bahia continua jogando mal. Se o Bahia jogar, olha o que eu estou dizendo aqui, se o Bahia jogar aquele primeiro tempo que jogou ontem contra o Cuiabá, contra o Corinthians, naqueles primeiros, pela evolução de jogo do Cuiabá, o Bahia toma uns 3 ou 4. Não pode jogar daquela maneira. Ninguém marca no Bahia. Gente, os jogadores do Bahia marcam com o olho. É incrível a facilidade que o adversário tem, mesmo que esteja em inferioridade numérica, né? Que estejam 3 jogadores do adversário, como ontem no Cuiabá, contra 5 do Bahia, os caras levam vantagem. Ninguém chega na marcação do Bahia. E lá na criação, né, o Bahia fica dependendo, como ontem mais uma vez, do Ademir, que estava num lugar, né, que não era o normal de ele estar para fazer aquele primeiro gol ali, não era normal, mas estava ali e fez o gol. E depois do lance individual do Lúcio Rodrigues, que foi corajoso, que acreditou, entrou na área, driblou, né, os jogadores, o adversário chutou e terminou fazendo o gol que deu a vitória à Bahia de 2-1, esses 3 pontos importantíssimos para o Bahia seguir em busca dessa participação na pré-Libertadores. Agora, dizer que o Bahia jogou um bom futebol, ninguém aceita isso, e o Bahia precisa voltar a jogar bem. O Bahia precisa pelo menos se posicionar melhor, ter os seus fundamentos aplicados dentro da partida, porque o que nós vimos mais uma vez entristeceu e muito, e nós vimos e ouvimos os comentários dos torcedores, mesmo o Bahia ganhando. Veja que o torcedor muda muito de comportamento, né, a partir do resultado. Então, mesmo com o resultado de vitória ontem para o Bahia, o torcedor ficou revoltado com o futebol jogado. O torcedor passou realmente maus momentos dentro da partida contra o Cuiabá, o time rebaixado, que o Bahia não conseguiu colocar uma superioridade dentro de campo, nem técnica, nem tática. Foi terrível, mas valeu pelos 3 pontos, pelo menos. Agora, terça-feira, o Bahia enfrentando o Corinthians lá em São Paulo. Minha gente, um grande abraço, um ótimo domingo. Que Deus abençoe. Deixa o like aí quando sair, tá bom? Grande abraço.